Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela, Garagem São Francisco, a nossa melhor referência. Você saiu do trevo, passou o trevo da BR-040, você segue a primeira esquerda e você segue o fluxo mão única, a segunda rua paralela à Garagem São Francisco. De cara você vai encontrar a garagem, você vai entrar a sua segunda esquerda, subir e vai encontrar a sede da 5ª Região Eclesiástica de Juiz de Fora, graças a Deus. E essa semana é uma semana muito preciosa, uma semana muito bacana, uma semana cheia da bênção de Deus, uma semana cheia da graça do Senhor, uma semana cheia de oportunidades para nós estarmos adorando, exaltando, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, para louvor e glória do nome dele, tá bom? Maravilha. Olha, amanhã nós temos a Escola de Sabedoria, 7h30 da noite, ela é online. Então você entra na página da igreja, pelo Facebook, é a plataforma mais confortável para nós, temos um tempo um pouco melhor. Na quarta-feira à tarde nós temos, às 3h da tarde, o pastor Exídio e a sua equipe está lá ministrando o terceiro elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Você é o nosso convidado a estar presente. E à noite, a noite da intercessão, da oração, da busca da presença do Espírito Santo, onde vamos estar orando, né? Intercedendo uns pelos outros, né? Intercedendo pelos santos, né? Graças a Deus, aleluia. Então vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Uma bênção no nome de Jesus. Na quinta-feira, quinta-feira são os grupos familiares, sexta-feira, o quarto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Sábado, retorno da mocidade, olha que bacana, né? Tiveram um tempo afastados por causa de, né, algumas questões das famílias que estão passando por problemas, e aí nós ficamos afastados. Sábado agora retorna a mocidade, vai ser algo muito bacana, muito precioso, e já volta, né? E já vem com um momento muito bacana. A mocidade volta sábado agora, e no sábado que vem, né, véspera do Dia das Mães, nós já vamos ter um batismo de uma jovem, né, que ontem, ao final do culto, ela se decidiu por Jesus, ela se entregou a Jesus e quer passar pelo batismo nas águas. Agora, no sábado, no dia 8, me parece que no dia 8, né, de maio, dia 8 de maio, no sábado, no segundo culto da mocidade, ela vai passar pelas águas. E se você souber de alguém, né, que você está evangelizando, né, ministrando no coração dessa pessoa, essa pessoa já se decidiu por Jesus, então é o momento de você convidá-la a nascer de novo, a passar pelo batismo nas águas. Eu tenho certeza que vai ser algo muito, muito, muito bacana no nome de Jesus. E nós vamos fazer no culto da mocidade, né? Vai ser no domingo, né, porque no domingo após a mocidade é Santa Ceia, então ficará muito sobrecarregado, não tem como nós fazermos isso. Mas já começamos, né, muito, graças a Deus, muito bem, para a glória de Deus. Não podemos parar, não podemos desistir, né? Aprendemos ontem, durante a semana, vamos encerrar hoje, para quarta-feira entrar na carta da igreja de Tessalônica, e assim encerrarmos para segunda-feira, nós começarmos a série muito bacana, Obras da Carne, Frutos do Espírito, que também fala muito do ser cristão, desses procedimentos cristãos, já que nós estamos nessa série terminando o que é ser cristão, tomando como exemplo a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé. Então, já estamos começando muito bem, graças a Deus, e nós louvamos a Deus por isso, né? Então não participe. Olha, eu quero te convidar para domingo agora, nós teremos um culto bem bacana, bem diferenciado, para que nós queremos trazer uma ideia para a igreja a partir de maio agora, se Deus quiser, uma ideia para poder fortalecer, uma ideia para poder abençoar a vida dos irmãos,
uma programação para poder despertar, de ajudar nessa jornada cristã que nós fazemos, né, dessa vida cristã que nós levamos, a ajudar a manter, né, um nível de comprometimento, um nível de vida cristã, né, manter esse nível aquecido, esse nível constante, sem esses altos e baixos. É tudo muito natural isso, né? É normal. A gente encontra na Bíblia Sagrada de um grande profeta que passou por um momento terrível e ele foi tão baixo a sua autoestima que ele desejou a morte, né? Desejou morrer, passou por uma crise muito grande. Isso tudo faz parte, mas depois o Senhor o alimenta com pão e água, ele se levanta na força daquela comida e vai fazer a obra de Deus. Então, a gente passa por momentos difíceis, momentos delicados, mas nós temos o sustento da palavra de Deus. Olha, preste muito bem atenção, que coisa interessante. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui. Então, domingo, nos 3 horários, 8, 9 e meia, 6 e meia da tarde, vai ser um momento muito legal, muito bacana mesmo. Um momento onde que nós vamos passar para você uma ideia e nós vamos, no dia da Santa Ceia, nós vamos compartilhar essa ideia, alimentar, fortalecer, motivar você dentro dessa ideia, que com certeza vai estar te ajudando a ter uma vida bem legal, bem bacana, no nome de Jesus, tá bom? Maravilha! E vamos, né, aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro fala isso em suas cartas. Oséias também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? Conhecer os seus mistérios. E a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Quando nós vamos terminar Filipenses hoje, trazendo essa característica deste crente, né, desse cristão cooperador, nós vamos encerrar ela hoje mostrando que Deus, apesar das dificuldades, da pobreza deles, das dificuldades que eles tinham, eles eram cooperadores do Evangelho, cooperadores de Paulo no seu ministério, cooperadores da igreja de Jerusalém, que passou por uma grande perseguição, e eles cooperaram com a igreja de Jerusalém, com ofertas, com ajudas. Então mostra o cristão cooperador, aquele que coopera, aquele que abençoa, mesmo em momentos de dificuldades, como eles estavam passando, né, momentos difíceis e pobrezas, e literalmente eles ajudaram muito a igreja, muito ao ministério de Paulo, deram socorro em diversas circunstâncias. Por isso que nós, como cristãos, nós somos cooperadores, né? Cooperadores. Então a gente tem que entender isso, né? Ser cooperador é ter empatia, né? Ter empatia pela pessoa, pela situação da pessoa. Empatia é de uma forma bem simples de se entender, não desmerecendo a sua capacidade de entendimento, mas empatia é você se colocar na situação do outro. Se ele estivesse com fome, com luta, com provas, o que você faria? O que você poderia fazer? Então isso é um sentimento muito bacana, muito nobre. E esse sentimento de empatia está ligado ao sentimento de servidão, de servir. Bem mais aventurado é servir. Jesus veio para servir e não para ser servido. E um grande exemplo disso é quando ele vai lavar os pés dos discípulos, quando ele serve os discípulos, quando ele diz para os discípulos: olha, vão e façam o mesmo que eu estou fazendo. E o interessante é que quando Paulo, já estou entrando dentro da carta dos Filipenses, para a gente encerrar, quando Paulo ministra essa carta, trazendo esse exemplo para nós de servir, de ter a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A mente do servir. Ele veio para servir, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, ouvido àqueles que estavam sem audição, colocar os mudos para falar. Olha que coisa interessante. E não só no contexto natural, material, né? No contexto da necessidade física, mas também num contexto espiritual. Quantos eram travados em falar, hoje são pregadores do Evangelho. Eu tenho um vídeo, a bem da verdade, eu tenho algumas fotos e uns vídeos, e eu falo isso para a glória e honra de Jesus Cristo, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, independente, né,
de quem seja, ela é uma alma muito preciosa. O ano passado, o ano retrasado, nós batizamos um menino e ele tinha um problema muito sério, um menino de 16, 17 anos de idade, muito sofrido com o romper do casamento do pai e da mãe, a mãe se envolvendo com uma outra pessoa, que é natural, mas aquilo na cabeça desse menino foi um transtorno grande e causou ele um problema grave, drogas, né? E tráfico, e se tornou um menino muito perigoso. Mas a mãe vai orando, vai orando, vai orando, e esse menino se aproxima de Jesus. E esse menino vai à igreja, esse menino começa a frequentar a igreja, esse menino aceita Jesus na sua vida, esse menino passa pelas águas. Sabe o que esse menino faz hoje, irmãos? Eu louvo a Deus por isso, eu fico muito emocionado por isso. Esse menino hoje está pregando o evangelho, se tornou um pastor, está pregando o evangelho, dando o seu testemunho e ganhando almas para Jesus na cidade de Guarani. Fui para lá por causa de um problema sério em Juiz de Fora, por causa de um problema pesado em Juiz de Fora, e ali ele resolveu estar naquele lugar, em Guarani, foi para lá, e hoje prega o evangelho, irmãos. Olha que coisa fantástica, olha que coisa preciosa. Poderia ter sido um médico, um advogado, tudo bem, seria da mesma forma precioso. Rompeu, cresceu, né? Deus quebrou, né, a mudez dele, a timidez dele, e hoje prega o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito precioso, irmãos, o que Deus faz. Por quê? Sua palavra. Como nós ministramos ontem, aproveitamos o domingo de ontem para tratar desta carta e pensarmos em relação à nossa conduta e à nossa vida cristã, porque a Bíblia Sagrada nos faz pensar, e assim pensando nós possamos escolher o melhor caminho, porque nós somos livres para escolher o caminho que nós queremos. Foi a proposta de Deus em Deuteronômio. Eu coloco dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Agora vocês pensam, reflitam e façam a melhor escolha. Ou vão para o caminho da maldição ou vão para o caminho da bênção. E ontem nós pensamos, refletimos sobre a carta de Filipenses, só que com uma pegada, vou usar um termo, né, que tem usado muito, com um viés. Quem escreveu essa carta? Quem foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta? Então, essa carta foi escrita por um homem muito capacitado. Um homem muito capacitado, muito capacitado. Deus escolhe muitos, mas muitos homens como Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Quem não tem capacidade, Ele dá, e quem tem capacidade, Ele capacita mais ainda para a glória do nome dEle. Tudo é para a glória do nome dEle. E o que nós encontramos em Filipenses é uma carta de um homem extremamente preparado, e ele traz palavras para poder nos preparar para a vida. Olha que coisa bacana. Então, esse homem é como um palestrante que nós encontramos no mundo do empreendedorismo, no mundo da liderança, de lideranças empresariais, esses homens que dão palestras de alto nível, de um custo caro, altíssimo. Nós temos 13 cartas. Não é apenas 13 cartas, temos 13 cartas, 13 escritos que nos ajudam a romper na nossa vida espiritual, moral, sentimental, emocional, familiar. Cartas que nos levam a crescimento por causa dos princípios que nela estão contidos. Então, quando pegamos uma carta de Paulo, que são 13 cartas, a partir do livro de Romanos, são as cartas que ele escreve. Atos é escrito por Lucas, que acompanhou as viagens de Paulo, as suas missões. Ela é escrita por Lucas. E depois Romanos para frente, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a escrever cartas, e essas cartas é um manual de crescimento para todos os sentidos da nossa vida. Para todos os sentidos. Então, olha como que Deus faz, como que Deus usa as pessoas. Então, quando você estiver lendo Romanos,
1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemon. Quando você tiver 1º e 2 Timóteo, quando você estiver lendo essas cartas, você traz à memória que você está lendo o manual de um homem experiente, tanto na área do empreendedorismo, porque ele era construtor de tendas, montava as tendas, fazia as tendas, também como um homem espiritual, um homem que tinha muito conhecimento de todas as coisas, encontrou com o Deus do conhecimento, que foi o Senhor Jesus, que encheu ele com o Espírito Santo, capacitando ele mais ainda. Então, quando você pega essas cartas, e não permita que ninguém menospreze a Bíblia Sagrada. Quando alguém menosprezar você, por você estar lendo a Bíblia Sagrada, por você ser cristão, pergunte a essa pessoa se ela tem um manual de um homem poliglota que falava 7 idiomas, que você lê. Se você lê os escritos de um homem capacitado, isso vai te capacitar. Entenda bem. O livro, a Bíblia Sagrada é um livro espiritual, mas ele é um livro vivo. A Bíblia Sagrada, ela é viva. Passará os céus e a terra e minhas palavras não hão de passar. Outro dia nós meditamos em Miqueias capítulo 7, versículo 1 ao 8. E no capítulo 7 de Miqueias conta toda a estrutura do mundo e dos governos que vivemos hoje, dos procedimentos e da conduta humana que nós vivemos hoje. E o livro de Miqueias foi escrito antes da vinda de Jesus. Olha que coisa interessante. Quando você pega Miqueias 7, você vai ver a estrutura do mundo hoje, o comportamento de governos, o comportamento das pessoas, o comportamento do ser humano. Olha que coisa violenta. Olha que coisa violenta. Então você vê que a Bíblia Sagrada é muito atual. E por ser atual, ela traz muita vida nos seus ensinos. Então, quando alguém questionar você simplesmente fala assim: qual a literatura que você lê? Você lê essa literatura? Qual literatura você está lendo? A literatura de quem você está lendo, ele é formado em quê? Ele é poliglota? Ele fala 7 idiomas? Aí a pessoa vai desmontar e você vai chegar, pô, a minha Bíblia Sagrada foi escrita 13 cartas por um homem empreendedor, porque tinha construção de tenda, cheio de sabedoria, porque tinha o Espírito Santo, e tinha capacidade, porque estudou aos pés do homem mais inteligente e capaz daquela época, que era Gamaliel. Então você tem que expressar isso às pessoas. O ímpio vai menosprezar a sua literatura da Bíblia Sagrada, achando que é qualquer livro. Mas se você analisar a Bíblia como um livro, como nós vemos aí de best-seller que vende aos montes por causa do ensino, então você tem também na sua mão, não só esses 13 livros, mas toda a Bíblia Sagrada. Você tem uma enciclopédia de 13 escritos de uma pessoa muito bem preparada. Se nós formos contextualizar, ele era empreendedor, ele tinha uma faculdade com o melhor mestre da época, conhecia tudo da lei. Meu Deus, então quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo algo que vai me capacitar, que vai me abençoar, que vai não só me fortalecer espiritualmente, mas também vai me despertar para as coisas do mundo e daquilo que eu preciso fazer. Paulo escreve aos Filipenses chamando essa igreja de cooperadora, o cristão cooperador. Quando Paulo escreve a sua carta, sabia que eles estariam interessados em suas experiências na prisão. Então ele escreve, embora preso, esses seus assuntos resultaram mais para o progresso das boas novas do que de outro modo. Então quando ele relata, para os filipenses tudo aquilo que estava acontecendo na prisão, porque ele estava preso em Roma com os soldados pretorianos, romanos, e ele fala que esse evangelho estava sendo pregado a eles, ministrado ao coração deles,
porque Paulo ministrava, de turno em turno entrava soldados, 2 soldados tomando conta dele. E nesse momento ele ministrava, ele diz aos romanos, ele diz, me parece que em Colossenses, ou acho que em Colossenses mesmo ele fala, os da casa de César vos saúdam, me desculpe se eu confundi os livros, a casa de César vos saúdam. Então, ou seja, havia conversões dentro do Império Romano, porque Paulo, preso, ministrava para as pessoas. Então eles se interessavam, e quando eles se interessavam nessa história, não era compartilhando essas experiências. Quando eles ouviam as experiências de Paulo na cadeia, o que acontecia? Havia um despertamento muito maior na vida deles. Minhas cadeias, diz Paulo no capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 e 13, minhas cadeias se têm tornado conhecimento público, em associação com Cristo, entre toda a guarda pretoriana. Então isso motivava os filipenses, né? Poxa, Paulo preso, poderia estar revoltado, poderia estar pedindo à justiça a sua liberação, poderia entrar com um habeas corpus, poderia entrar com outras coisas, seus advogados, poderia usar a prerrogativa de ser um cidadão romano, que era um passaporte livre para todas as situações, mas eles se motivavam mais ainda a serem cooperadores com a pregação do Evangelho, como Paulo exalta eles como luzeiros, né, iluminadores deste mundo. Então eles, apesar da dificuldade, da pobreza, eles eram cooperadores. Relatou também que na maioria dos cristãos romanos estava mostrando mais coragem para falar a palavra de Deus destemidamente, em razão das cadeias dele. Deve ter encorajado os filipenses, sem saber que, embora na prisão, continuava zeloso pela pregação do reino, assim com eles. Olha que coisa interessante, né? Deixa eu só recusar uma ligação aqui. Isso. Desculpa, irmão, eu só recusei uma ligação. Então, o Filipenses 1,14, ele fala assim: e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que coisa interessante. Olha o poder dessas palavras, desses ensinos que Paulo compartilha. Olha o poder disso. Ele estava preso. Se fosse uma outra estrutura, me perdoe a comparação, se fosse uma outra estrutura, o povo já tinha dispersado. Verdade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas olha o nível de comprometimento desses cristãos. Olha o nível de comprometimento. Desculpa a mãozinha, porque eu estou recusando uma ligação agora. Infelizmente a gente tem um compromisso, não dá para ligar, infelizmente dá para atender. Então, e acaba atrapalhando o raciocínio da gente. Mas vamos lá. Deus é conosco, o Espírito Santo está aqui com a gente, está aí contigo também. Então, para você ter uma ideia, se fosse em uma outra estrutura, se fosse em um outro momento, em um outro tempo, já haveria uma dispersão. Olha que coisa interessante. Pelo contrário, Paulo estava preso, escrevendo essa carta para poder orientar a igreja. E essa igreja, não vendo o seu líder pessoalmente, mas estavam motivados pelos escritos que Paulo estava dando, porque mesmo Paulo preso estava pregando o evangelho, e isso motivava eles. Às vezes agora eu fico pensando, quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus? Agora eu vou falar sério. Aliás, a gente está falando muito sério, mas vou chamar atenção para isso. Quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus por causa de uma dor, uma luta, uma prova? Às vezes a gente traz na nossa consciência que nós não somos merecedores, porque como que eu vou falar para alguém algo se eu estou passando uma luta? Olha, como que nosso entendimento é diferente da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? A palavra de Deus em 2 Coríntios fala que nós somos vasos de honra, vasos de barro. O que torna esse vaso precioso é o que ele contém. Somos vaso de barro porque somos frágeis. E mesmo a nossa fragilidade, Deus colocou esse tesouro que é o Evangelho, e através do Evangelho, os seus princípios,
seus comportamentos, porque não é uma informação religiosa, mas é uma informação que rompe para um comportamento adequado diante de Deus e diante dos homens, por causa do nosso testemunho. Olha que coisa interessante, como que olha a força dessas palavras, né? É lógico que palavras embebecidas, regadas no Espírito Santo, palavras cheias de vida, porque o Espírito Santo estava nessas palavras, mas Paulo estava relatando a sua dor na prisão e ele pregando na prisão estava motivando os filipenses. O meu líder não está presente, o meu líder não está próximo, o meu líder está atravessando um grande problema, está preso. E eles, diz o texto sagrado em Filipenses 1,14, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, olha, meu Deus do céu, como é que é diferente a visão das pessoas hoje. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Preso é sinal de sucesso, preso é sinal de que aconteceu, alcançou alguma coisa, preso é sinal de alguma coisa boa, mas eles estavam motivados no Senhor pela prisão de Paulo. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Ele foi preso por causa de um motivo celestial, por causa de um chamado. Ele está passando um problema por causa do seu chamado, porque Deus o comissionou, o chamou. E então estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Meu Deus, isso é muito confrontador, vamos dizer assim. Confronta a gente. E glória a Deus porque confronta a gente. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu não vou fazer a obra porque eu tô com um problema. Por isso que essa igreja, ela é cooperadora, porque ela tinha problemas, miséria, dificuldade financeira. Havia problemas no meio dessa igreja, como em qualquer outra igreja, estrutura existe. Mas esse povo cooperava, esse povo não estava preocupado em ser servido. Eles queriam servir, e quem serve é servido por Deus. Quem serve é servido pelos outros. Quem serve é servido pelos anjos. Olha só. Quem cuida é cuidado por Deus. Olha. Então eles não se omitiam por causa dos problemas. Eles não se omitiam por causa de suas faltas. Pelo contrário. Isso é empatia. Isso é cooperar. Olha, eu tenho aqui, eu tenho uns 5 quilos de arroz, mas toma 1 quilo para você. Eu tenho 5 quilos de arroz, toma 2 para você, só para poder trazer uma figura, um exemplo, um exemplo. Isso pode ser levado para o espiritual, enfim. Mas para você ver. Então eles eram motivados, Paulo estava... Aí alguém, se fosse hoje, fala assim, eu vou seguir aquele que está preso? Nada, eu não. Iria haver uma dispersão. Pelo contrário, essa igreja... ela agarrou a sua missão, o seu propósito, o seu chamado. Aí vem a reflexão, o pensamento. Eu tenho agarrado o meu chamado, a minha missão. Eu tenho me agarrado àquilo que Deus me chamou, ao meu propósito. Eu tenho me apegado ao meu propósito, ao propósito que Deus tem para a minha vida. Eu tenho me apegado à missão que Deus trouxe para mim. Eu tenho me apegado a essas coisas. Essa igreja cooperadora, estava difícil. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para poder mostrar o quadro histórico que a Filipenses está vivendo, mas tenho certeza que você vai pesquisar e você vai ficar mais enriquecido ainda com muitas coisas. Outra coisa que podia estar relacionada com o segredo mencionário de terem uma atitude mental correta, sua disposição era não de agradar a si mesmo, mas de ajudar os outros. Eles foram muito úteis a Paulo, enquanto ele estava em Tessalônica. Por 2 vezes eles enviaram ajuda, a única congregação que fez isso. Olha que coisa interessante. Paulo vai para Tessalônica, passa um problema sério em Tessalônica. Quarta-feira vamos falar de Tessalonicense, o cristão que não pode ser preguiçoso, porque essa igreja se torna preguiçosa. A igreja de Tessalônica tinha gente ociosa lá, não trabalhava, enfim. Aí Paulo ele vai para lá, passa dificuldade, mas os filipenses ajudaram Paulo 2 vezes mais do que os outros. Ajudar a Jerusalém numa perseguição
eles ajudaram Jerusalém. Mas eles não eram pobres, mas olha o que é ser cooperador. Não olharam para si mesmo, olharam para os outros, olharam para o céu. Isso é a mente de Cristo. Isso é a mente de Cristo. Olha que coisa interessante. Em Filipenses, isso, me organizei aqui, Em Filipenses 4, 15 e 16 diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, é isso mesmo. É aí mesmo, aqui. Filipenses, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo do que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Olha que bacana. Uma igreja cooperadora. Uma igreja que coopera. E mais tarde, que por causa da perseguição na congregação de Jerusalém, que padecia dificuldades e necessidades, os filipenses, embora sendo pobres, contribuíram liberalmente. Paulo escreve assim em 2 Coríntios 8:3. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Que coisa linda! Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, e até além do que podia, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Olha, eles chegaram ao ponto de insistir, provavelmente, não, vocês não têm muito recurso, olha, mas nós queremos participar de uma igreja cooperadora. Não, nós queremos fazer alguma coisa, uma igreja cooperadora. Nós queremos abençoar. É uma igreja cooperadora. Ainda mais tarde, Paulo estava preso em Roma e eles lhe enviaram bens materiais por Epafrodito, que era um dos discípulos de Paulo. Os filipenses tinham interesse amoroso pelos cristãos. Agiam como Paulo os exortou, não visando em interesse pessoal, apenas os próprios assuntos, mas também o interesse pessoal dos outros. Isso era muito precioso. Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo 2, 5 e 14. Capítulo 2, versículo 5 e o 14. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda eleição e compaixão. Repetindo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando-se uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era igual o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E para encerrar, Paulo diz a seguinte coisa: façam tudo sem queixas, nem discussões. Maravilha. Eita glória. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ensine, continue nos ensinando, continue nos abençoando, continue nos despertando, continue trabalhando em nós para sermos essa igreja cooperadora como os filipenses foram. Orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Como diz Paulo aqui, interessante como ele diz aqui,
voltando, né? Como ele diz aqui, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Olha só que coisa linda. E isso era a mente de Cristo, não era só a mente do saber, do conhecer, do poder, mas era a mente de Cristo, a mente servidora. Que nós possamos aprender a ser cristãos, cooperadores, orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros, sendo solícito um com o outro, ligando um para o outro, como é que você vai? Está tudo bem? Ou como nós criamos um programa agora, sábado, com os casais, padrinhos de oração. Um casal orando pelo outro casal, pedindo a Deus para ajudar. Vivemos tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos de falta de comunhão, de falta de muita coisa, muita coisa. Lares que precisam muito da cobertura de oração, que precisam muito de oração. E nós criamos essa estrutura, padrinhos de oração. Por quê? Um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um abençoando o outro. E que o Espírito Santo de Deus, esse Espírito poderoso e maravilhoso, possa nos ajudar. O Espírito Santo possa estar nos ajudando no nome de Jesus, para a glória do nome dele. Amém? Maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo possa estar cooperando com a gente, nos ajudando, nos fortalecendo, para sermos cooperadores. Amém? Bom, vamos orar. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Quarta-feira, nós vamos encerrar a série Cristão, tomando exemplo de Tessalonicenses. Amém? Não como exemplo bom, mas como exemplo para nós não fazermos o que eles estavam fazendo. E é muito legal. E semana que vem, segunda-feira, a série que nós vamos falar sobre frutos, obras da carne e frutos do Espírito Santo. E para encerrar, façam tudo. Filipenses 2,14. Façam tudo, sem queixas e sem discussões. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos por nós estarmos aqui. Te louvamos e te glorificamos e te bendizemos porque estamos diante, meu Pai, da Tua palavra que é poderosa e maravilhosa, da Tua palavra que é viva, que nos instrui, que nos capacita, que nos ajuda a romper, a crescer para a glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por termos aprendido um pouco dessa igreja de Filipenses, que Paulo fala que eram os cristãos cooperadores. Nos ajude a ser cooperadores da Tua obra. Nos ajude a sermos, ó Deus, cooperadores do Evangelho, na pregação, no auxílio do Evangelho. Nos ajude, Pai, porque assim demonstraremos a mente de Cristo, a mente, meu Deus, do Senhor, que era a mente do servir, a mente que servia as pessoas. Como Ele mesmo diz, não vim para ser servido, mas vim para servir. Bem mais aventurado é servir do que ser servido. Maior no reino de Deus é aquele que serve do que aquele que é servido. Pai Santo, nos ajude. Só pelo Teu Espírito Santo nós podemos ser ajudados a termos comportamentos, ó Deus, como eles tiveram, independente do Senhor estar ali, de Paulo estar ali com eles. Eles, ó Deus, eles estavam motivados como conscientizadores do propósito que Deus tinha para eles na pregação do Evangelho. Nos ajude, Pai, a sermos conscientes e não alegarmos nossas lutas para não fazer, não alegarmos as nossas provas para não fazer, mas entender que o Senhor tem um propósito conosco que nós precisamos fazer. Mas precisamos do Teu Espírito Santo. Sem Ele nada nós poderemos fazer.
Oramos também, meu Pai, agora nesse instante por essa casa, essa família, este lar, meu Deus, pedindo a tua provisão, meu Pai, na vida dos teus filhos. A tua provisão, meu Pai, na vida, meu Deus, dos teus filhos. Provisão de milagres, de cura, de libertação, de provisão e de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós oramos e nós te pedimos, meu Deus, sê com os teus filhos, abençoa os teus filhos de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amado de Deus, amém. Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Quarta-feira nós vamos estar juntos outra vez, sexta-feira, mesma forma. E aí nós já passamos, deixa eu só rapidinho passar a programação para você. Essa semana, amanhã, terça-feira, 7h30. 7h30 da noite, na plataforma do Facebook. É uma plataforma mais confortável. Nós estaremos ministrando a Escola de Sabedoria, 7h30. Quarta-feira à tarde, 3h, terceiro elo da campanha, A Poder no Sangue de Jesus. E à noite, uma noite de intercessão e oração que vai ser maravilhosa. 7h30. Quinta-feira é os nossos grupos familiares. Quarta-feira é o quarto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Sábado, o retorno da mocidade com gás todo, já com batismo de jovem. Olha que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Aí você vai estar conosco no batismo também, vai ser dia 8. Quem sabe você está aí evangelizando alguém, já é oportunidade para nós fazermos o batismo. Vai ser no sábado, dia 8, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Só que eu esqueci de um aviso, de você convidar você para um culto domingo pela manhã, 8, 9h30, e também à tarde, 6h30. Vai ser um culto temático. Um culto temático. Será muito bacana. Vamos nos organizar amanhã, terça-feira, vai ser muito legal, ok? E na segunda-feira, dia 3 de maio, de segunda a domingo, às 3h da manhã, a nossa igreja e a região, vamos ter uma reunião hoje com coordenadores, com os pastores presentes, auxiliares e titulares, para nós falarmos da campanha de oração da madrugada de semana que vem. Tivemos uma experiência muito grande do dia 21 para o dia 22, e nós vamos ter essa semana que vem, toda a quinta região, orando na madrugada do dia 3, direto, né? Não vai ter escala não. Eu vou comentar com os pastores, todos os pastores, às 3h da manhã, de segunda a domingo. Sei que vai ser algo muito precioso, tenho certeza que o céu de bronze será despedaçado e o céu vai ser aberto sobre a nossa vida. Um grande abraço. Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada, na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Quarta-feira, no programa Encontro com a Palavra, meio-dia. Sei que é um horário desafiador, mas é como diz o Salmo 91, a mortandade que assola ao meio-dia. Por isso estamos aqui, ministrando uma palavra de rompimento, de desprendimento, de destino, e orando para que essa mortandade seja vencida no nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, um dia maravilhoso, né, na presença de Deus, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Deus te abençoe, até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.